Salve, salve, cientistas do Brasil e do mundo. Vamos começar mais um vídeo de análise. Aproveitar que é época de carnaval pra gente tirar o atraso e já fazer análise de 3 jogos. Santos 0-1 Bragantino, Santos 2 Ponte 1 e Santos 1 Ituano 1. Foram 3 jogos em uma semana, né? Um jogo na segunda-feira, um na quinta e um no domingo. Os 3 jogos a gente esteve lá, fez o vlog, então vocês podem acompanhar no nosso canal como tava a torcida, a arquibancada. E antes de começar a análise desses jogos, falar pra quem ainda não tá inscrito no canal, se inscrever aqui com a gente. Quem já tá inscrito, curte, compartilha, ajuda a gente aqui nesse trampo. E vamos lá, que hoje agora vai ser um vídeo corrido, porque é muito jogo pra gente falar. Então vamos começar agora falando do jogo que a gente perdeu na Vila Belmiro pro Bragantino. E um jogo, né, nem tem muito o que falar, mas vamos botar aqui os melhores momentos. Pra falar a verdade, o Santos não jogou tão mal assim, mas já deu um susto logo no começo. Teve essa furada do David Braz na área. E aí logo em seguida a gente respondeu com o menino Arthur vindo pra cima, tentando o cruzamento. Foi um jogo que o Santos foi bastante compacto, foi um Santos parecido com os outros jogos do Jair, porque o time jogou muito próximo das linhas, não deixou o Bragantino jogar muito, não deixou o Bragantino criar. Porém o Santos que teve dificuldade na criação de jogadas, que desperdiçou muitos lances, e que eu acho que o que ficou mais claro nesse jogo, que a gente ficou mais ainda perceptível nos outros jogos, é que não tem como a gente jogar com Renato e Vecchio. Os dois jogam meio na mesma posição, os dois se rendem um pouco mais sendo um segundo volante para a saída de jogo, e nesses jogos os dois estiveram em campo, o Vecchio como armador. Eu acho que o Vecchio como armador acaba deixando o time muito lento, sem dinâmica nenhuma, mas ele mostrou que como segundo volante tem valor, e o Renato infelizmente já deu o tempo dele. Nesse jogo a gente ainda teve o Romário como titular, foi o último jogo que ele foi titular, depois o Caju começou a jogar. E foi um jogo que foi bastante morno, o Santos fez muito pouco. E vocês podem ver, o Bragantino também não assustou o Santos. Não foi um jogo que o Bragantino jogou bem, tanto que na rodada seguinte a esse jogo, o Bragantino perdeu de 2-0 para o São Bento em casa. Então foi um jogo daqueles para se esquecer. E é triste, né, a gente vê o Santos perdendo na Vila Belmiro logo de cara, assim, tão rápido. E uma arbitragem ridícula, né, aqui o gol anulado do Arthur Gomes, a gente vê que tem 2 caras do Bragantino dando condição, e o juiz foi muito mal em outros lances, em inversões de jogadas, mas também não é desculpa. Claro que o jogo seria outro com esse gol, mas a gente não pode ficar se apegando a erros de arbitragem, porque o Santos está sempre sujeito a eles. Aqui o Rodrigão mostrando que muito bom de esquerda. Vitor Ferraz mais um cruzamento aqui, não foi um cruzamento ruim não. Nesse lance o Renato inclusive se machucou, né? Não jogou o jogo seguinte contra a Ponte Preta. E aqui é o lance do gol do Bragantino, um lance de extrema felicidade, né? Muita sorte do time do Bragantino, que o cara pegou a sobra, deu uma paulada e acertou a trave. Depois o Vanderlei já estava vendido, e aí não teve muito o que fazer, foi lá bem no final do jogo, foi só no meio do segundo tempo, né, esse gol. E o Santos que nesse jogo já botou o Rodrigo depois, que deu uma melhorada no time. E aqui a gente vê o lance do pênalti, né, o Vecchio recebeu a bola, né, depois do lançamento. E aí o Rodrigão no último lance bateu o pênalti, não precisa nem dizer, né? Fraco, rasteiro no meio, horroroso, péssima cobrança do Rodrigão. E esse jogo foi um dos que mostrou mais que o Rodrigão, eu acredito que seja uma peça boa pro elenco, para quando a gente estiver precisando no segundo tempo, entrar um cara na área, um cara trombador, um cara que tá lá para botar a bola para dentro. Mas nesse jogo ficou claro que o Rodrigão não pode ser o 9 do Santos para a temporada. O Santos não pode depender dele para fazer gols, porque nesse jogo ele perdeu uma chance que não se pode perder. Nos jogos seguintes, o Eduardo Sacha entrou no lugar do Rodrigão, deu mais movimentação, mas não vamos ficar agora travado muito nesse jogo. Vou colocar aqui os melhores momentos de Santos 2, Ponte Preta 1, jogo de virada, e que o Vitão, novo membro do canal, tava lá infiltrado na torcida da Ponte e fez um vlog animal que vocês podem conferir lá no nosso canal. Nesse jogo o Santos entrou já um pouco diferente das outras partidas, entrou com o Caju de titular no lugar do Romário, e como esperado não deu certo. O Caju foi muito mal, muito mal. Foi um jogo que também eu achei
de fraco do David Braz. Então aqui a gente vê que primeiro o David Braz tomou um drible, e aí depois o Caju foi facilmente vencido pela marcação. O Ferraz na cobertura ainda conseguiu travar o atacante na primeira, mas depois não teve como, a bola sobrou de novo para o cara, e a Ponte, com menos de 10 minutos de jogo, já tinha feito 1-0, e foi um primeiro tempo horroroso do Santos, horroroso. Tinha sido o pior primeiro tempo do Santos até então no ano, que depois veio o Ituano, que foi um negócio catastrófico. Nesse jogo o Santos estava com um meio campo muito pesado também. A gente vê aqui uma oportunidade que foi criada pelo Arthur, né? O Arthur vem sendo o atacante entre os titulares o mais lúcido do time do Santos, né? Nesse ataque de Arthur Gomes, Copete e Rodrigão. É o Arthur que cria as principais jogadas, vai para cima. Ele até teve uma partida boa aqui contra a Ponte. É aqui o Matheus Jesus arriscando. Matheus Jesus, que é um cara que me parece ser um ótimo volante, tem muita técnica, é cara forte, mas a impressão que eu tenho desde o ano passado é que ele tá pesado, ainda não tá no tempo ideal, e aí acaba perdendo muito rendimento no segundo tempo dos jogos. E o Santos criou muito pouco, né, nesse primeiro tempo contra a Ponte, deixou a Ponte vir pro meio de campo. E aí o que aconteceu no segundo tempo, principalmente, foi o que mudou o jogo, foi a entrada do Giamota. Giamota tá pedindo passagem nesse time, aqui a gente vê um lance que parece que o Rodrigão tirou a cabeça da bola, né? Não queria fazer o gol. Impressão que dá aquele cabeceio de olhos fechados, mas também não tem como dizer que tava de olhos fechados, né? Mas Santos deixando muito a desejar nesse primeiro tempo contra a Ponte. Aí no finalzinho teve um lance que o Arthur Gomes deu com as costas na bandeirinha, e isso acabou gerando uma confusão, uma leve briga. Quase tivemos cenas lamentáveis, mas também não tivemos. E aí no segundo tempo o Santos, depois que colocou o Giamota, mudou de time. E ficou muito claro em todos os jogos do ano até agora que o Santos é outro time quando entra o Giamota. O Vecchio é recuado para fazer a saída de jogo e o Giamota é o armador do time. Muda completamente a dinâmica, o time fica mais rápido, consegue criar mais oportunidades. Então é algo que, na minha opinião, né, já devia começar jogando assim. E também nesse segundo tempo a gente teve um Copete melhor, um Copete mais atuante, aparecendo aqui nesse lance. E ele também depois vai dar assistência. O Eduardo Sacha, logo depois que entrou, fez o primeiro gol dele pelo Santos. Gol de cabeça, um cruzamento bom do Copete. E o Copete, que é um cara que, apesar de ser bastante criticado, ele às vezes consegue dar alguns lances como esse. E é um cara muito importante na recomposição, no esquema tático. Então é um cara que eu acho que é muito difícil de ir para o banco de reservas com o Jair, que é um cara que preza por um time bastante compacto, um time que marca bem, um time muito agressivo na marcação. Aí logo em seguida a gente errou uma saída de bola, né? Deu a chance aqui pro, acho que é Eduardo Saraiva, alguma coisa assim, esse cara aí deles. Quase que o maluco mete o gol, ia ficar, nossa, ia ser broxante. E aí, acho que foi aos 33 do segundo tempo que entrou o Rodrigo. O Rodrigo entrou logo depois desse lance, o Vecchio deu uma ótima enfiada pro Arthur Gomes. E o Arthur perdeu um gol incrível, né? Ele que estava sendo o principal atacante do Santos na partida. Perdeu esse gol, deixou o Jair puto da vida. E aí o Jair acabou tirando ele para colocar o Rodrigo. Aqui uma oportunidade do Copete chegando bem, mas aí o goleiro pegou. E aí no finzinho do jogo o Rodrigo mostrando que é realmente muito diferenciado. Muitos jogadores nesse lance como esse já iam chutar direto e não iam saber o que fazer. Você vê que ele dá uma ajeitadinha, chuta a bola cruzada por baixo das pernas do zagueiro, no cantinho. O goleiro ficou no abraço e, cara, nesse jogo eu já fiquei muito empolgado com o Rodrigo. Menino realmente muito acima da média, entra já indo pra cima, não tem medo do marcador. É um cara que promete muito, promete muito. Mas agora não vai dar nem tempo da gente comentar mais desse jogo da Ponte, porque já vamos começar agora a análise dos jogos Santos 1 e Ituano 1 no Pacaembu. Jogo desse último domingo, foi às 19h30 em São Paulo. Foi um dia que choveu bastante à tarde, mas na hora do jogo não estava chovendo. E não é desculpa para um público que foi pouco mais de 11 mil pagantes, quase 14 mil de público total, muito abaixo do esperado. O que a gestão passada do Modesto Roma dizia é que para o Pacaembu ficar no zero, então para a gente não ter nem prejuízo nem lucro, tinha que ter a partir de 18 mil pessoas para pagar aluguel,
transporte e demais coisas relacionadas ao jogo. Na nossa entrevista, vocês podem depois conferir no nosso canal, nossa entrevista com o José Carlos Pérez. Ele nos disse que o custo do Pacaembu não é tão alto, que é algo mais razoável, mas mesmo assim foi um público muito baixo para o Pacaembu. A gente defende muitos jogos no Pacaembu e eu esperava que tivessem ao menos umas 20 mil pessoas. Mas enfim, nesse jogo o Santos acabou poupando algumas peças, né? Poupou o Alisson e o David Braz, porque os dois já tinham 2 cartões amarelos e poderiam desfalcar o Santos contra o Palmeiras caso tomassem um cartão. Só que o curioso é que no lugar do David Braz foi a estreia do menino Robson Bambu, e o cara deu muito azar. Já logo no começo a bola desviou nele no gol do Ituano, mas a gente vê que desde o primeiro lance o Ituano causou na do Santos. Foi o jogo inteiro de defesas do Vanderlei e, cara, foi uma das piores atuações do Santos em anos. Foi completamente envolvido pelo time do Ituano, não conseguia atacar, não conseguia criar chances e ainda dava muito espaço para o time adversário. Foi inadmissível e foi, cara, meio campo Vecchio, Matheus Jesus e Renato. Parecia que eles tinham acabado de sair de uma feijoada, estavam andando em campo, não acertavam um passe, não acertavam nada. E então uma partida horrorosa do Santos. O Vitor Ferraz, logo no começo do jogo, errou uns 2, 3 passes. E com, 15 minutos de jogo, a torcida vaiando o Vitor Ferraz quando ele pegava na bola. Isso é inadmissível. Claro que o Ferraz não está no seu melhor momento. A gente vai comentar mais sobre isso no vídeo de resenha que a gente vai fazer, então comentando as notícias e tudo mais. A gente vai falar mais sobre o Vitor Ferraz. Ele não vive um bom momento, isso é claro. Mas não é motivo para estarem vaiando ele no primeiro tempo, quando ele toca na bola, porque é um cara que está há bastante tempo no Santos, que já fez bastante coisa pelo Santos e que não merece isso. Mas independente disso, tá aí o gol do Ituano. O cara chutou de longe, a bola desviou no Robson Bambu e acabou matando o Vanderlei. E aí o Santos tentando ir para cima de qualquer jeito, mas sem causar o menor perigo ao gol do Ituano. Você vê que, cara, foi um primeiro tempo lamentável do time do Santos, lamentável. E é isso, cara. Não tem como a gente jogar com 3 meio-campos lentos. O Renato, infelizmente, está com uma idade que não está conseguindo mais acompanhar o ritmo dos outros jogadores. Eu acho que se não era para ele se aposentar e para ele tentar mais, ele devia fazer uma pré-temporada mais longa que os demais, devia se preparar mais, porque, cara, amo o Renato, respeito demais a história dele, mas jogou muito mal mesmo. E o Santos melhorou muito no segundo. Aqui ó, o Matheus Jesus tentando dar uma bicicleta. E aí mais uma defesa do Vanderlei, né, cara? Às vezes a gente esquece o quanto o Vanderlei é bom, o maluco cata demais. E o Santos começou a melhorar no segundo tempo, porque o Jair já voltou do intervalo trocando Rodrigão por Eduardo Sacha, tirou o Matheus Jesus e colocou o Jean Mota, já deu uma recuada no Vecchio, que melhorou muito o time. Aqui você vê o melhor lance do Santos no primeiro tempo foi esse chute de longe do Copete, mas muito pouco para uma equipe como o Santos. E aí aqui já é no segundo tempo, né, cruzamento do Jean Mota e o Eduardo Sacha se movimentando bastante, criando espaços. Ó, mais um cruzamento aqui do Jean Mota. Eu acho que ele está pedindo passagem. Diria até que o meio-campo ideal do Santos hoje seja aquilo, Vecchio. Para mim, o meio-campo ideal do Santos hoje é o Alisson de primeiro volante, o Vecchio segundo volante e o Jean Mota na armação. É o melhor que a gente tem hoje. Ainda tem o Vitor Bueno para voltar, que eu acho que vai agregar muito para esse time, muito mesmo. Mas mesmo assim, ó, defesa espaçada, time confuso em campo. E mostrou algo que eu nunca imaginei que ia dizer, mas que é uma Alisson dependência. E, cara, o time não pode depender do Alisson. O Alisson é um cara que, para ser suspenso 3 amarelos, para tomar um vermelho é 2 segundos. Então a gente não pode ter essa dependência. Aqui, olha o milagre que fez o Vanderlei. Então era um jogo que, cara, o Santos empatou, mas mereceu perder. O Santos mereceu perder, não merecia ganhar. Aqui já tinha entrado o Rodrigo. O Rodrigo, cara, na hora que o Rodrigo entrou,
a torcida tava vaiando, a torcida já tinha abandonado o time, mas o Rodrigo entrou, começou a ir pra cima dos marcadores, e aí trouxe a torcida pra junto do time, e aí fez esse gol aqui no finalzinho. E, cara, que moleque iluminado, meu Deus do céu, obrigado Deus por botar mais um menino desse aqui. E vamos torcer muito para que ele realmente seja o quarto raio, a gente não pode ainda empolgar tanto, eu sei que, cara, eu tô completamente empolgado e iludido, mas vamos ter os pés no chão, esperar um pouco. Mas uma coisa é certa, esse moleque é acima da média, ele é diferente dos outros jogadores, então a gente tem que aproveitar cada vez mais ele, mas também colocando ele aos poucos. E se você quiser saber um pouco mais sobre esse debate, se o Rodrigo deve ser titular ou não, acompanhe o vídeo de resenha que a gente vai postar logo em seguida desse vídeo de análise. Então a gente vai comentar sobre reforços, sobre a possível chegada do Zelarayan, sobre o Vitor Ferraz, sobre o Rodrigo titular e muitos outros assuntos. Você vai poder ver no vídeo de resenha que a gente vai postar logo depois desse vídeo de análise. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo aqui da análise dos 3 jogos. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma coisa que vocês não gostaram, alguma coisa para melhorar, bota aqui nos comentários. A gente está lendo sempre os comentários, então vamos tentar melhorar, fazer um negócio mais legal para vocês. Não se esqueçam de se inscrever e de dar o like para ajudar a gente. E é isso aí, tamo junto. É o Santos.